Olá, então vamos para a nossa aula número 8, indicadores macroeconômicos, tá? Então a gente terminou na aula passada aquela primeira parte que são as aulas de microeconomia, né? Que a gente estava tentando entender como que os agentes tomam as suas decisões. Tanto os produtores tomam suas decisões de compra de fatores de produção, insumos, pacote tecnológico e como o que eles levam em consideração na oferta, né? Tanto os produtores quanto os empresários. E do outro lado, os consumidores e os demandantes de insumos e fatores de produção, quais são os elementos que eles levam em consideração nas suas decisões, tá? Então esse era o objeto, essas 7 aulas foram objeto de estudo da microeconomia, né? Como os agentes tomam as suas decisões de compra e oferta. Agora a gente vai para o outro ramo da economia, que é a macroeconomia. Então a gente vai olhar agora os agregados macroeconômicos, né? Então se a gente estiver falando de preço, a gente não vai estar falando de preço de um produto específico, a gente vai estar olhando o nível de preços que está vigorando na economia, se os preços em geral na economia estão subindo ou caindo, ok? Essa que é a diferença. Quando a gente está falando de produção, a gente não está falando da oferta de um produto por um empresário ou por um grupo de empresários, a gente vai estar falando da produção geral brasileira, ok? Produção da safra de grãos, né, no Brasil. Então, a gente não está olhando para um mercado específico, produção de soja, como era lá nas aulas de microeconomia. A gente está olhando para a produção de grãos no agregado, ok? Então, essa aula marca o início das aulas de macroeconomia. E aí, o primeiro tema que a gente vai tratar é a questão do produto interno bruto. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão PIB, né? Ela é muito comum. Ela remete à soma de tudo que foi produzido de bens e serviços produzidos, bens e serviços finais produzidos numa economia, a economia é uma determinada região, etc. Tá? Em um determinado período e medido em uma moeda. Então, um exemplo no Brasil. O PIB brasileiro foi de 6 trilhões e 800 bilhões de reais em 2018. Isso significa que esses 6,8 trilhões de reais representam a soma de tudo que foi produzido de bens e serviços finais no Brasil no ano de 2018, medidos em reais, ok? Então, bem é algo tangível, por exemplo, soja. Mas o PIB inclui também a produção de serviços, que são coisas intangíveis, por exemplo, o frete das mercadorias, os serviços de apoio à agricultura, como veterinária, etc. Tá? Os produtos são considerados no PIB quando são produtos finais. Por exemplo, a carne fresca, ela vai para consumo das pessoas, né? A carne de hambúrguer também vai para consumo das pessoas. Então, tanto a carne fresca quanto a de hambúrguer são produtos que estão prontos para consumo. Tá? É isso que a gente considera bens finais. Então, aquela carne que foi para produzir salsicha e, essa carne vai ser contabilizada no PIB como salsicha, ok? A carne que foi utilizada no processo de produção, ela não é contabilizada, porque senão eu somaria essa carne 2 vezes e incorreria no problema da dupla contagem, tá? E o PIB inclui tudo que foi produzido e não só o que foi consumido, tá? Então, se eu produzi, não vendi, ficou no estoque, isso entra no PIB daquele ano, tá? Tem 3 jeitos de calcular o PIB, tá? Diferentes institutos usam diferentes metodologias, né? Tem a perspectiva de você somar tudo. Se o PIB mede tudo que foi produzido de bens e serviços num país num determinado período, eu posso somar tudo que foi utilizado nos fatores de produção. Usei trabalho, quanto que foi pago de salário? Usei maquinário, quanto que foi pago de aluguel desse maquinário? Foi usado terra, quanto que paguei de arrendamento? Então eu poderia chegar no valor do PIB pelo somatório de tudo que foi utilizado da remuneração de todos os fatores de produção. Um outro jeito seria fazer o somatório de tudo que as famílias consomem, tudo que foi investido pelo governo, tudo que foi gasto pelo governo, somar com as exportações, que é algo que foi produzido aqui e vendido lá fora, e diminuir as importações,
que é algo que foi consumido aqui, mas foi produzido lá fora. A gente vai focar no terceiro jeito de calcular o PIB, porque é o que interessa para o PIB do agronegócio principalmente, tá? Então, no agronegócio, o indicador do PIB do agronegócio, que eu vou apresentar para vocês, ele é composto de 4 segmentos e ele é calculado a partir do que se criou de valor em cada etapa do processo produtivo, ok? Então, a gente vai ver isso mais para frente. A gente vê o que foi adicionado de valor em cada fase do processo produtivo e chega no resultado do PIB. Vocês devem lembrar, eu imagino, que o agronegócio ele é composto de 4 segmentos. O insumo, que são máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos, sementes, etc. O segmento primário, que é o dentro da porteira, o segmento agroindustrial, que é o agroprocessamento, e os agroserviços, que são os serviços de frete que estão em todos os outros segmentos, os serviços de apoio veterinário, consultorias, etc. Tá? Então, o PIB do agronegócio, que está ali na última coluna, que em abril cresceu 0,04%, e no primeiro quadrimestre de 19 caiu 0,05%, ou seja, está praticamente estável esse ano, né, por enquanto. Esse PIB do agronegócio, ele é resultado desses 4 segmentos. E ele é calculado a partir do que foi criado de valor no segmento de insumos. Aí depois o empresário rural comprou máquinas, equipamentos, semente, fertilizante, pagou a renda da terra e produziu soja. Aí eu vejo quanto que ele gastou e quanto que vale a soja. A diferença é o que foi criado de valor no segmento primário. Idem foi feito lá no insumos. Depois, a indústria compra esses produtos produzidos dentro da porteira e faz o processamento. E aí produz carne processada, etc. Aí a gente subtrai o preço da carne processada em relação à carne que entrou na indústria, que chegou fresca, e aí vê quanto se criou de valor nesse segmento. E idem no segmento de serviços. Tá? Então, o PIB do agronegócio, que é um indicador exclusivo da CNA, calculado com o apoio do CPEA. Vocês encontram esse indicador no site da CNA, todo dia 15 ele é divulgado, até o dia 15 do mês ele é divulgado, tá? E ele mostra a somatório de bens e serviços finais produzidos pelo agronegócio num determinado período de tempo, que pode ser um mês, um trimestre, um quadrimestre, um ano, e medido em reais. Aqui está a variação mês a mês, né? E a variação no período, mas eu vou mostrar que ele é calculado em reais, tá? Então, esse PIB do agronegócio, ele é calculado a partir do valor adicionado da renda gerada em cada fase do processo produtivo. Então, o PIB do agronegócio mostra a renda gerada no agronegócio, tá bem? Olha aqui, o PIB brasileiro, 6 trilhões e 800 bilhões de reais. O do agronegócio representa 21%. Em 2018 era 1 trilhão 430 bilhões de reais. E dos demais setores, os outros 79%, 5,4 trilhões de reais. Então, esse PIB do agronegócio que a gente está vendo aí, que representa 21% de tudo que é produzido no Brasil, são bens e serviços produzidos no agronegócio. Tá? Ele envolve aqueles 4 segmentos que eu passei para vocês: insumos, dentro da porteira ou primário, agroindústria e agroserviços. Esses 4 segmentos criaram em 2018 valor de 1 trilhão 430 bilhões de reais, que representa 21% da economia brasileira. A gente pode falar por alto que R$1 de cada 5 produzidos no Brasil foram criados pelo agronegócio. Tá? Agora, se a gente dividir esse agronegócio em ramo pecuário e ramo agrícola, a gente chega naqueles valores que estão ali. 26% do PIB do agronegócio é pecuária e 74% do PIB do agronegócio é agricultura. Aqui é só para diferenciar que, além do PIB do agronegócio calculado pelo CPEA e pela CNA, a gente tem o PIB agropecuário. Tá? O PIB agropecuário é calculado pelo IBGE, ele é divulgado a cada 3 meses, né? Por isso que os indicadores estão aí a cada 3 meses.
e ele se diferencia do da CNA porque ele não considera os insumos, a agroindústria e os agroserviços, ok? É só dentro da porteira mesmo a produção agrícola e pecuária. Então, no site do IBGE vocês encontram esses dados, eu coloquei aqui numa tabela, só para facilitar para vocês, mas, por exemplo, no primeiro trimestre de 2018, o PIB agropecuário caiu 3%, tá? Vamos olhar aí a quarta linha, tá? Que é o primeiro trimestre de 2018, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, tá? Eu poderia comparar, como está na segunda linha, com o trimestre imediatamente anterior. Na primeira linha, eu estou comparando o primeiro trimestre de 18 ao último trimestre de 17, tá? Mas essa comparação não é boa, porque a atividade agropecuária ela é sazonal, né? Ela tem os seus produtos que são concentrados em algum período do ano. Então, a análise correta, mais correta, quando a gente está avaliando o PIB a evolução do PIB agropecuário e também do agronegócio, é a gente olhar em relação ao mesmo período do ano anterior. Por isso, essa quarta coluna aí. No primeiro trimestre de 18, o PIB agropecuário caiu 3% em relação ao primeiro trimestre de 17. No segundo trimestre de 18, já cresceu 0,3% em relação ao segundo trimestre de 17. No terceiro de 18, cresceu 2,5%. E no quarto trimestre, cresceu 2,4%. Então, no total de 2018, o PIB agropecuário brasileiro cresceu 1,1% em relação a 2017, ok? Agora a gente vai para um outro conceito, que é um outro indicador macroeconômico muito importante, utilizado na agropecuária e na agroindústria e no agronegócio como um todo, tá? Eu estou trazendo esses conceitos macroeconômicos aplicados ao agro porque vocês vão se deparar com isso ao longo do curso, tá? Então, o VBP, ele mede o faturamento do setor naquele ano. A gente pega a quantidade produzida, multiplica pelos preços e vê quanto que foi o tamanho da safra agrícola e pecuária brasileira num determinado período, tá? Então, como a gente não pode somar banana com abacaxi, a gente quer saber qual o tamanho da agropecuária brasileira num determinado ano. A gente pega tudo que foi produzido, multiplica pelos preços e chega num valor, tá? Então, o valor bruto da produção agropecuária, ele mostra o tamanho da safra brasileira de grãos e de agrícola e pecuária num determinado ano, medida em reais, tá? O PIB do agronegócio, a gente viu que ele mede a renda gerada em cada fase do processo produtivo, né? Então, enquanto o PIB do agronegócio nos dá a renda gerada no setor, o valor bruto da produção mede a quantidade produzida, o tamanho da safra agrícola e pecuária brasileira medida em reais. São coisas diferentes, ok? Então, vamos ver aí o VBP nesse ano em relação ao ano passado, tá? A gente está com os dados preliminares de 2019, aí eu peguei o boletim de julho de 2019. Então, a barrinha em azul é o VBP, Valor Bruto da Produção, em 2019. E estou comparando com os dados de 2018, já descontando essa variação de preços, tá? Então, é como se o VBP de 18 estivesse sendo produzido esse ano, tá? Já não tem aí o efeito preço, não. Então, a safra brasileira, agrícola e pecuária, esse ano de 2019, está estimada em 609 bilhões 270 milhões de reais. No ano passado, essa safra brasileira de grãos e pecuária somou 608 bilhões de reais. Então, a gente imagina que esse ano, a safra brasileira, o tamanho de tudo que foi produzido no Brasil, de tudo que será produzido no Brasil em agrícola e pecuária em 2019, tende a ser 0,2% maior do que o ano passado, ok? Vai crescer um pouquinho, a gente está comparando um ano muito bom que foi 2018 com 2019. E aí eu trouxe também a segmentação por parte agrícola e pecuária.
Aqui eu trouxe uma lista dos 10 maiores dos produtos do VBP agrícola que tem maior faturamento em 2019, soja disparado, 134 bilhões de reais, e depois vocês veem aí os outros produtos do ranking dos 10 mais, ok? Só para informação de vocês. Aqui um outro indicador macroeconômico importante é quanto de emprego está sendo gerado pelos diferentes setores da economia e no Brasil como um todo, tá? O dado da PNAD, que é uma outra pesquisa, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, tem lá no IBGE, ele mostra o estoque de empregados e desempregados, tá? Aqui a gente está vendo o fluxo, aqui a gente vê mês a mês, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nos mostra mês a mês quanto de vaga surgiu nos diferentes setores da economia brasileira e no Brasil como um todo. Então é a diferença das contratações menos as demissões. Esse daqui já é o que já é a diferença, é o saldo, né? Quando o saldo é positivo, significa que houve criação desse número de vagas, a mais do que fechou, tá? E quando é negativo, que o fechamento foi maior do que a abertura. Então aqui vocês veem que em maio de 2019, o setor agropecuário abriu mais do que fechou, ou seja, criou 37.373 vagas de trabalho, tá? E foi o setor aí que mais abriu vagas em maio de 2019, tá? Então esse é um outro indicador importante, o CAGED, né? Que mostra a questão dos empregos. Agora a gente entra para um outro assunto também típico de macroeconomia, que é a inflação. Eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês para a gente olhar a inflação de alimentos, tá? Mas eu vou passar alguns conceitos iniciais. Inflação é aumento generalizado do nível de preços. Então, na aula de microeconomia, lá na aula de Lei Geral da Demanda, a gente viu que quando aumenta o preço, a quantidade diminui, ou quando cai o preço, a quantidade demandada aumenta, né? Ali a gente estava olhando em um mercado específico. Eu tinha que falar, eu estou falando da batata, quando o preço da batata sobe, ou quando o preço da entrada no cinema sobe, o que acontece com a demanda, tá? Ali a gente olhava em mercados específicos que a gente estava querendo ver a decisão do consumidor. Agora, na macroeconomia, a gente está olhando no geral, então eu não vou olhar o preço de um produto específico ou de um mercado específico. Eu quero saber o que está acontecendo com os preços em geral no Brasil num determinado mês ou num determinado ano, ok? Então aqui eu trouxe uns exemplos, vamos pensar que em janeiro os preços tenham subido 4%, em fevereiro os preços tenham subido 6%, e em março os preços tenham subido 2%, sempre em relação ao mês anterior, tá bem? Então eu tive aumento generalizado de preços em janeiro, fevereiro e março. A gente diz que teve inflação nesses meses, tá? Em abril, eu tive queda generalizada de preços. Os preços, em média, caíram 3% em abril no Brasil. Então, a gente diz que teve deflação, ok? Então, a inflação é aumento generalizado de preços e a deflação é queda generalizada de preços. De fevereiro para março, houve uma queda no ritmo de crescimento dos preços. Os preços estavam crescendo num ritmo 6%, e em março continuaram crescendo, mas num ritmo menor, 2%. Então, quando há uma queda no ritmo de crescimento dos preços, a gente fala que teve desinflação. Já a queda de preços é deflação, que foi o que aconteceu em abril, beleza? No Collaborate também posso tirar dúvida se ficou ainda disso. E o que causa a inflação? Bom, aumento generalizado de preços tem duas causas básicas, tá? Ou um aumento de demanda para uma dada oferta, de uma hora para outra a demanda dos produtos na economia aumentou e a oferta ainda não respondeu. Os empresários ainda não aumentaram a produção, mas o consumo já está aumentando. Então, você tem ali a demanda inicial com o equilíbrio e a demanda final que está num nível de preços maior, né? Essa variação de preços, como não é num mercado só, mas em geral na economia, essa diferença de P1 menos P nos dá a inflação. Essa inflação foi causada por quê? Porque de uma hora para outra a demanda por produtos e serviços da economia aumentou. Por exemplo, de uma hora para outra o governo decidiu liberar o dinheiro do FGTS. As pessoas vão lá, sacam
e já vão comprar bens e serviços. Tanto os consumidores foram pegos de surpresa com essa medida, como a própria indústria, os ofertantes, que eles não se prepararam para aumentar a oferta para atender esse aumento de demanda. Então, é um aumento de demanda, as pessoas estão com mais dinheiro, vão comprar mais bens e serviços assim que pegam o dinheiro e ainda não deu tempo da fábrica aumentar a produção. Então, é uma disputa maior pelos bens existentes. O empresário vendo que tem muita gente querendo comprar com dinheiro no bolso e ele não tem mercadoria para atender todo mundo, ele vai lá e aumenta o preço para ganhar, com esse aumento de demanda. Ok? Um outro tipo de inflação, uma outra causa de inflação, é a inflação de custo. Tá? Agora vocês veem que eu mexi na curva de oferta. Né? Ela caiu, a oferta final é menor do que a oferta inicial, porque está pegando uma quantidade menor. O que leva a uma queda de oferta? Por exemplo, geada. Né? Uma geada diminui a produção hortifruti-granjeira brasileira, e aí a demanda está dada, os preços aumentam. Então essa inflação é de custo. Ok? Quando o preço dos insumos importados sobe, eu também tenho um aumento de custos, né? A oferta de produtos lá fora diminuiu, o custo do insumo sobe, e aí eu tenho uma inflação de custos aqui no Brasil que é repassada para o preço do produto final. Bom, agora, esse slide, gente, eu só trouxe aqui para vocês enxergarem que às vezes a dinâmica do índice geral de inflação, no caso aqui eu trouxe o IPCA, pode ser diferente do que está acontecendo dentro do domicílio. Então, a barrinha verde mostra a variação dos preços dos alimentos que são consumidos no domicílio. Batata, feijão, queijo, laranja, frutas em geral, etc. Tá? Enquanto o índice geral, no caso aqui o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, é a variação de preço de uma lista de bens e serviços que são consumidos por famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Então, eu faço uma lista grande, o IBGE faz isso. Pega uma lista de produtos que são consumidos por bens e serviços consumidos por famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, faz uma lista grandona de produtos e serviços, e o IBGE acompanha mês a mês esses preços. E aí faz a média desses preços, dá essa variação que está em laranja aí, tá? E dos alimentos é feito a mesma coisa, mas só para a lista de alimentos consumidos no domicílio. Então a gente consegue comparar e ver que no ano passado, até maio, antes da greve dos caminhoneiros, os preços dos alimentos consumidos no domicílio caíam e a inflação geral estava subindo. Não fosse essa queda do preço dos alimentos no domicílio, o IPCA, que é a barrinha laranja, teria subido ainda mais, ok? Aí em maio a gente teve a greve, em junho a gente começou a ter o tabelamento de frete, tá? E aí o que aconteceu com os preços dos alimentos no domicílio, que estão pagando um frete maior? Começaram a subir, ok? Agora só no começo de junho de 19 que teve um pouco de queda, porque é o início da safra, tá? Início não, mas auge da safra. Aí a oferta aumenta e os preços caem. Aqui eu trago os mesmos dados na forma de tabela, só para se vocês tiverem curiosidade, ok? Bom, então a gente está encerrando a aula número 8, que a gente tratou dos indicadores macroeconômicos. Eu procurei trazer para vocês os indicadores macro específicos do agronegócio, ok? A gente vai trabalhar sobre esses indicadores nos collaborates também e no fórum de discussão, ok? Até a próxima aula.